Já imaginou ter um diálogo direto com Deus? E se nesse diálogo você pudesse questionar, duvidar e até reclamar? Parece ousado, né? Mas foi exatamente isso que um profeta chamado Abacuque fez. E a resposta que ele recebeu não apenas chocou sua nação, mas previu a queda de um dos maiores impérios da história. Fica comigo até o final para descobrir como essa profecia ousada se tornou realidade e qual a lição poderosa que ela tem para nós hoje. Vamos voltar no tempo, para o final do século 7 a.C., em Judá. A situação estava caótica. A sociedade estava mergulhada em injustiça, corrupção e violência. O povo de Deus tinha se afastado dos seus caminhos. Vendo tudo isso, o profeta Abacuque, um homem justo e sensível, sentia uma angústia profunda. Ele não conseguia entender por que Deus, sendo tão bom e justo, permitia que tanta maldade acontecesse sem intervir. Então, ele faz algo inédito. Ele sobe em sua torre de vigia, de forma simbólica, e inicia uma conversa franca com o Criador. Ele pergunta: "Até quando, Senhor, clamarei por ajuda, e tu não ouvirás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás?" Ele estava, em outras palavras, dizendo: "Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui embaixo? A injustiça está por toda parte. Por que o Senhor fica em silêncio?" E Deus responde. Mas a resposta não é nada do que Abacuque esperava. Deus diz que está levantando os babilônios, também conhecidos como caldeus, uma nação cruel e impetuosa, para punir o seu próprio povo, Judá. Imagine o choque de Abacuque. Ele estava pedindo justiça, e a solução de Deus era usar uma nação ainda mais perversa e violenta para executar o juízo? Isso não fazia sentido algum para ele. Os babilônios eram conhecidos por sua brutalidade. Eles eram uma máquina de guerra implacável, que marchava pela terra conquistando tudo, zombando de reis e fortalezas. Como poderia um Deus santo usar um instrumento tão impuro para disciplinar seu povo? Abacuque fica ainda mais confuso. Seu problema inicial era a injustiça em Judá. Mas agora, ele tinha um problema teológico ainda maior: a aparente contradição no caráter de Deus. Então, ele questiona Deus novamente. É uma das passagens mais honestas e vulneráveis da Bíblia. Ele diz: "Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a perversidade. Por que então toleras os traidores? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles?" Ele basicamente pergunta: "Ok, entendi que Judá precisa ser punido, mas usar os babilônios, eles são piores que nós. Como o Senhor, que é puro e justo, pode usar a maldade para combater a maldade?" Abacuque não estava desafiando a Deus por rebeldia, mas por uma profunda necessidade de entender. Ele confiava no caráter de Deus, mas não conseguia conciliar esse caráter com o que estava acontecendo no mundo. Depois de fazer sua segunda pergunta, Abacuque decide esperar. Ele diz: "Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa." Ele confia que Deus vai responder, e Deus, em sua infinita paciência e graça, responde novamente. A segunda resposta de Deus é uma das mais famosas de toda a Bíblia. Primeiro, ele instrui Abacuque a escrever a visão de forma clara em tábuas, para que todos possam ler. A mensagem era importante e precisava ser preservada. A visão era esta: o juízo sobre os babilônios viria, mas não imediatamente. Tinha um tempo determinado para acontecer. Deus diz: "Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará." Deus estava ensinando a Abacuque e a todos nós uma lição sobre paciência e fé. A justiça divina tem seu próprio cronograma, que nem sempre é o nosso. E no meio dessa espera, Deus entrega uma frase que ecoaria por toda a história e se tornaria um pilar da fé cristã: "O justo viverá pela sua fé." Em meio ao caos, à incerteza e à aparente demora da justiça, a única forma de sobreviver e permanecer firme era confiando em Deus, mesmo sem entender tudo. A fé não era um sentimento vago, mas uma confiança ativa e diária no caráter e nas promessas de Deus.
Enquanto o orgulhoso e o ímpio tropeçariam em sua própria arrogância, o justo encontraria vida e estabilidade na fé. Mas e os babilônios? Deus os deixaria impunes? De forma alguma. O capítulo 2 do livro de Abacuque é uma série de 5 ais, pronunciados contra o Império Babilônico. É uma profecia detalhada da sua queda. Deus denuncia a ganância insaciável dos babilônios, que acumulavam riquezas através da violência e da extorsão. Denuncia a construção de suas cidades com sangue e trabalho escravo. Critica sua arrogância em humilhar outras nações e sua idolatria ao adorar deuses de madeira e pedra que eles mesmos fizeram. Deus estava deixando claro para Abacuque: sim, eu usarei os babilônios como meu instrumento de juízo contra Judá. Mas não se engane, eles também são responsáveis por sua própria maldade e serão julgados por isso. Nenhum império, por mais poderoso que seja, está acima da soberania de Deus. A justiça divina alcançaria a todos. Então, como exatamente essa profecia se cumpriu? A história nos mostra. O Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, de fato invadiu Judá. Em 586 a.C., eles destruíram Jerusalém e o templo, levando o povo para o cativeiro, exatamente como Deus havia dito. Por décadas, a Babilônia reinou como a maior potência do mundo. Parecia invencível. Suas muralhas eram lendárias, seu poder inquestionável. A profecia de Abacuque sobre a queda deles poderia parecer uma fantasia. Mas, como Deus disse, a visão tinha um tempo certo para se cumprir. Décadas depois, em 539 a.C., um novo poder surge no cenário mundial: os Medos e os Persas, liderados por Ciro, o Grande. Numa noite fatídica, enquanto o rei babilônico Belsazar e sua corte se entregavam a uma festa, o exército de Ciro fez o impensável. Eles desviaram as águas do rio Eufrates, que passava por baixo das muralhas da cidade, e marcharam para dentro da Babilônia por leito seco do rio, conquistando o império quase sem luta. O império arrogante, que se achava intocável, caiu em uma única noite. O juízo que Abacuque profetizou havia chegado. A promessa de Deus se cumpriu ao pé da letra. Depois de ouvir tudo isso de Deus, a postura de Abacuque muda completamente. O livro termina não com um questionamento, mas com uma das mais belas orações de louvor e confiança da Bíblia. No capítulo 3, Abacuque canta um hino. Ele relembra os grandes feitos de Deus no passado, como ele libertou seu povo do Egito, e reconhece o poder soberano de Deus sobre toda a criação. Sua perspectiva mudou. Ele entendeu que, mesmo que o mundo ao seu redor desmoronasse, mesmo que a economia entrasse em colapso, mesmo que não houvesse comida, sua alegria e sua força não vinham das circunstâncias, mas do próprio Deus. Ele encerra com estas palavras poderosas: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a grande lição de Abacuque para nós. A jornada dele foi do questionamento à confiança, da dúvida à adoração. Ele nos ensina que é normal ter dúvidas e levar nossas perguntas honestas a Deus, mas também nos ensina que a verdadeira fé não é ter todas as respostas, mas confiar naquele que tem. É escolher se alegrar em Deus, não importa o que aconteça ao nosso redor. É viver pela fé. A história de Abacuque é um lembrete poderoso de que Deus está no controle, mesmo quando não parece. Sua justiça pode parecer demorada, mas ela nunca falha. E no meio da espera, Ele nos chama para viver pela fé, encontrando nossa alegria e segurança nele. A queda da Babilônia, profetizada por Abacuque, foi apenas uma peça no grande plano de Deus, e a ascensão do Império Persa, que a conquistou, abriu caminho para um dos eventos mais importantes da história de Israel, o retorno do exílio. Mas como isso aconteceu? E qual foi o papel de outros profetas, como Daniel, em meio a esses impérios poderosos? Essa é uma história para um próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like,
compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder a continuação dessa jornada incrível pela história. Até a próxima!